Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Chegamos ao dia da Páscoa da Ressurreição. A Páscoa que é passagem para o povo de Israel, uma passagem para nós, a grande passagem do Senhor, o nosso Deus, da morte para a vida. E a ressurreição de Jesus é importante porque Ele é o primeiro, a primícia. Depois dele, nós também podemos ressuscitar. Mas não somente viver a ressurreição depois da nossa morte, é hoje que, porque cremos na ressurreição, devemos passar da tristeza à alegria, da nossa frieza em relação a Deus a uma verdadeira fé, da ausência de amor a um amor que se doa. Ou seja, somos chamados a transformar a nossa vida porque cremos na ressurreição. Não é somente uma notícia de que alguém venceu a morte, mas hoje na nossa história nós devemos vencer a morte. Por isso, uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família, para todo mundo, que nós possamos, porque Ele venceu a morte, vencer as tristezas da nossa vida, vencer essa situação que nós fazemos experiência agora, porque pelo Senhor vale a pena e sobretudo porque Ele por nós venceu a morte para nos resgatar de toda forma de tristeza. Ora, durante o percurso deste tempo, nós iremos escutar diversas passagens bíblicas que nos indicam, sobretudo, como é que o povo de Israel fez uma passagem da uma ausência de fé a uma fé verdadeira. Ou seja, essa experiência que nós vemos nas Escrituras, aqueles membros do povo de Israel que acreditaram em Jesus, mas que vão ao túmulo não é ainda porque tem uma fé, mas sim vão ao túmulo porque tem um grande amor para com Jesus. As mulheres vão ali para ver aquele homem amado, aquele homem que os discípulos de Emaús vão dizer era um homem bom. As pessoas vão ao túmulo em uma relação de amor, de afeto. E a partir de se ir ao túmulo, encontrar o túmulo vazio, aos poucos nele eles vão aceitando o dom da fé que é dado pelo Senhor ressuscitado. Ouçamos o evangelho deste dia, do Evangelho segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham ainda compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Não tinham compreendido aquilo que Jesus vai insistir com eles na sua vida pública, que o Filho do Homem deveria padecer, morrer e ressuscitar, mas ainda tem um coração duro. É interessante que, ainda sem crer, eles vão ao túmulo. Mas o que nos ensina o Evangelho de hoje? Essa Madalena, que foi uma pessoa que não se diz nas Escrituras que era uma prostituta, mas se diz que Jesus exorcizou dela 7 demônios. Ah, mas que coisa tão grave é essa para ter 7 demônios? Essa é uma expressão bíblica para falar de uma grave doença. Jesus a curou de uma grave doença. Esta mulher se atribui em todos os evangelhos o fato de ter ido ao túmulo no primeiro dia da semana. O nome das outras pessoas mudam, mas este nome é uma constante. Maria Madalena. Ela chega ao túmulo, encontra o túmulo aberto e vazio. E o que ela faz? Volta à comunidade. A comunidade estava dispersa, estavam distantes uns dos outros e agora começa a recompor.
Então, aqui nós temos o primeiro dom para nós crermos no ressuscitado, para passarmos de um só amor, admiração para com Jesus, a uma verdadeira fé, como fizeram eles. Nós precisamos da vida comunitária. Ah, você pode me dizer que é difícil viver em comunidade, que tem os seus percalços? Sim, e deve ter, porque nenhuma comunidade deve ser a medida que eu quero para fazer os meus caprichos, nem a minha família não deve ser. O viver em comunidade tem os seus percalços e as suas dificuldades, mas isso faz crescer. A comunidade nos dá bênção e nos dá feridas. Não pode dar só alegria, só bênção, nem pode dar só sofrimento. Ora, esta passagem que faz a Madalena, ela o faz como todos os outros que chegarão ao longo do tempo pascal, sobretudo na oitava, nós vamos escutar, que quem volta à comunidade crê, quem fica sozinho não crê. Então, ela nos ensina isso. Não entende o que está acontecendo, corre para falar com quem? Com os dois discípulos que são muito simbólicos. Pedro, o chefe da igreja, o discípulo amado pelo amor que recebeu do Senhor e que teve para com o Senhor. Os dois discípulos correm, é um evangelho cheio de movimento. Maria Madalena chega, olha, vai, volta, vem os dois, correm, voltam, um vai e vem, é uma constatação. O primeiro, quando sai, o discípulo amado, mais jovem, chega primeiro, movido pelo amor. E ali ele vê o tecido que está pelo chão. Mas tem uma insistência sobre isso, sobre aquilo que eles veem, do tecido, do sudário. Por quê? Para dizer que fosse roubado esse corpo, ou acontecesse algo que não era previsto, algo de supetão, não teria tanta ordem, tanto cuidado. A ressurreição, no segredo da noite, acontece por obra do Pai, que chama o seu Filho da morte para a vida. Ora, os discípulos chegam, Pedro entra primeiro, o discípulo amado entra depois. Do discípulo amado vai ser o primeiro que vai se dizer assim, que ele viu e acreditou. Acreditou em quê? Qual era a prova que ele tinha a nós que tantas vezes buscamos prova da ressurreição? Queridos, ele não teve nenhuma prova excepcional. Ele viu um túmulo vazio e acreditou na ressurreição. Nós tantas vezes queremos provas. As provas para quem cobra, e às vezes as tem, tantas vezes quando as tem, arrumam um modo de desacreditar. Nós acreditamos porque o Senhor prometeu, uma comunidade acreditou antes de nós. Essa comunidade nos passou o dom da fé, e nós acreditamos porque é um dom do Espírito de Deus e uma resposta, um empenho pessoal. Caríssimos, devemos reconhecer que, difícil dizer que é graça, essa experiência de pandemia que nós vivemos, mas é graça, para a glória de Deus. Jesus muitas vezes no sofrimento vai nos recordar isso, vai dizer para a glória de Deus. Sim, isso tudo que está acontecendo é também para a glória de Deus. Em qual sentido? Deus não é o autor do sofrimento, Deus também não nos abandona em meio ao sofrimento. Por isso, eu insisto sempre que nós não provocamos a pandemia, devemos ter responsabilidade com o que fazemos, mas também não podemos viver constantemente em uma tristeza de quem não vê outra coisa além disso. Sabe, estão acontecendo momentos de graça nas nossas comunidades, das pessoas que, quando participavam das celebrações, talvez não sentiam tanto o valor delas, mas hoje as pessoas que sentem a falta e que esperam o momento de retomar, de famílias que não se davam tempo, que não se viam e que agora começam a perceber quanto perderam na vida e que, queira Deus, que depois dessa experiência comecem a se refazer. De pessoas que não se davam valor e que hoje sentem falta. Da falta que nós sentimos de um beijo, de um abraço, de uma pessoa, de andar ao encontro. Sim, isso tudo é um sinal de Páscoa, de vida, de graça, motivo para agradecer ao nosso Deus. Mas também, eu acredito tanto que essa situação deve provocar na nossa vida uma conversão pascal. Não somos tão grandes e potentes quanto pensávamos. Nós somos frágeis,
precisamos uns dos outros, devemos repensar a nossa relação conosco, com Deus, com a nossa família, com o mundo, com a terra, com a ecologia, com os nossos irmãos e irmãs, como diz Francisco de Assis. Queridos, que seja uma passagem na nossa vida essa Páscoa e que nós possamos, de fato, viver as graças que a vida nova do Senhor ressuscitado nos dá, para que nós sejamos transformados na nossa vida, na nossa história. Creiamos no Deus da vida, no Senhor ressuscitado. Para todos vocês, para cada um, uma boa e santa Páscoa. Paz.